Resolver um caso prático de direito penal numa prova nem sempre é muito simples, principalmente quando você não tem um esquema bem organizado sobre como caminhar para resolver, para conseguir gerir o tempo e a prova. Muitas pessoas vieram ter comigo a perguntar o que é que podiam fazer. Eu partilhei a minha experiência e essas pessoas ficaram satisfeitas e decidi então criar esse vídeo para vocês. Olá, seja bem-vindo ao canal Sociedade Pura. Eu sou a Lia Monteiro, licenciada em Direito, mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídicas, e hoje eu gostava de partilhar consigo algumas dicas que eu creio que serão muito importantes para te ajudar a resolver os teus casos de Direito Penal. Mas se ainda não é subscrito no canal Sociedade Pura, eu gostava de te convidar a subscrever, a ativar o sino, a deixar o teu comentário se gostar do vídeo, e se não gostar, deixa igualmente o teu comentário dizendo que não gostou, dá o teu dislike também se não gostar do vídeo, e quando for ativar o sino, escolha a opção de todas as notificações. Assim, sempre que o Sociedade Pura lançar um novo vídeo, você será informado em primeira mão. E agora, sem mais demoras, vamos então às dicas. Uma nota que eu gostava de fazer é que o nosso vídeo se insere no âmbito da teoria geral do crime. E para você resolver um caso prático de direito penal, que é a área do direito que regula os crimes, primeiramente você precisa saber a noção formal ou legal de crime, a noção material, substancial, aquela coisa concreta de crime, substancial, concreto de crime. Depois precisa saber quais são os elementos que devem ser atendidos quando se fala em crime, mais concretamente os elementos objetivos e os elementos subjetivos. E não se preocupe, eu vou explicar o conceito de tudo isso que acabei de dizer. Formalmente, o crime é definido como sendo um facto típico ou uma ação típica, ilícita, culposa e punível. O punível é discutido porque alguns autores entendem que esse elemento se inclui na definição formal de crime e outros não. E no ponto de vista material ou no ponto de vista substancial, o crime é apresentado como um comportamento humano ou um facto humano voluntário, dominado pela vontade da pessoa que quer e faz a cena, ou dominável pela vontade que ele podia procurar mecanismos para não fazer, mas fez, né? Que lesam ou danificam, ou ainda põem em perigo de danificação, de prejudicar, ou ainda de atentar bens jurídicos fundamentais. Bens jurídicos fundamentais nada mais são que interesses, valores socialmente relevantes e que por isso se encontram reconhecidos na Constituição. E esses valores que são protegidos pelo direito penal são aqueles direitos assim considerados muito fortes e por isso são protegidos pela área do direito mais musculado, que é o direito penal, como por exemplo o direito à vida, o direito à integridade física, os bens jurídicos ligados a patrimônio. Por exemplo, quando você tem direito à vida, você tem direito ao patrimônio, e quem atentar esse patrimônio sofre X, quem matar outro paga por isso. Então, a vida e outros direitos que são protegidos pelo direito penal, como é que eu digo? Tecnicamente, esses direitos, esses interesses, esses valores são denominados por bens jurídicos fundamentais. E continuando, para resolvermos um caso penal, devemos também ter em conta alguns elementos, duas classes de elementos, os elementos objetivos e os elementos subjetivos do crime. Nos elementos objetivos, nós devemos ver então, primeiro, quem cometeu o crime, que podemos tanto denominá-lo como autor do crime ou agente do crime, são as duas expressões técnicas. Depois olhar qual é a conduta criminosa ou o facto que foi praticado. Qual é a conduta? Depois olhar, há um resultado, tá bem? Há um resultado. Então é agente do crime, conduta, resultado, havendo um resultado. Depois vermos se existe um nexo causal entre a conduta ou comportamento adotado e o resultado ou o dano que foi causado. E como muitas vezes, usando a lógica do nexo de causalidade, pode chegar a alguns excessos, eu vou vos dizer como. Eu posso pegar uma arma, disparar para alguém
E como está a fazer, na situação estiver a fazer muito vento, a pessoa antes mesmo que a bala passasse perto dela, acabar por cair por conta do vento e bater a cabeça. Eu disparei. Podiam dizer, não, a pessoa caiu porque ficou com medo e bateu a cabeça, mas de facto o que lhe fez cair é o vento. Então não existe aqui um nexo de causalidade, embora se pode pensar que não, devia haver o medo, não, é o vento que deixou cair. Então, averiguar se existe aí um nexo de causalidade. E outro elemento, e como o nexo de causalidade às vezes leva a alguns excessos, levanta-se então a teoria da imputação objetiva. Eu vou explicar tudo isso. Então é basicamente, nos elementos objetivos olhamos para o agente, para a conduta, para o resultado, para o nexo de causalidade e, algumas vezes, para a teoria da imputação objetiva. E quando olhamos para o elemento ou para os elementos subjetivos, olhamos para a parte cognitiva, a parte intelectual ou a parte psíquica do agente, que aqui vamos chamar a colação o dolo, de um modo geral, porque os crimes podem ser dolosos ou negligentes, e olhamos também para a questão da culpa. Eu vou explicar isso de forma detalhada, então não se preocupe. E antes de continuar e começar a falar sobre os elementos objetivos detalhadamente, eu gostava mais uma vez de refrescar a memória que o direito penal obedece ao princípio da legalidade. Ou seja, só será considerado um comportamento, só será considerado crime caso ele esteja devidamente previsto na lei como crime. Se não estiver previsto na lei como crime, então não é crime. Pode ser qualquer outra infração, menos uma infração criminal. E aqui é importante agora, como eu vos disse, um dos elementos objetivos ao analisarmos um crime é a conduta. E quando vos dei a definição formal de crime, eu vos disse que o crime consiste num facto típico. Por isso agora vocês precisam entender dois conceitos. O conceito de tipo em direito penal e o conceito de tipicidade. Em direito penal, quando se fala em tipo de crime, nada mais é que a descrição pormenorizada de um determinado facto numa norma. Quem matar outra pessoa, o Código Penal descreve aí o tipo de crime de homicídio. E a tipicidade consiste na subsunção de um facto, de um comportamento que foi adotado, no ponto de vista social, ao Código Penal. Ou seja, nós olhamos se aquele comportamento que foi adotado aqui é o mesmo que está no Código Penal. Aqui, norma de homicídio, por exemplo. Não, fulano pegou uma faca, cortou o pescoço e o mingo morreu. Temos aí uma conduta, um facto. E será que esse facto se insere no Código Penal, na norma de homicídio? Sim, existe um cruzamento. Então, existe a subsunção do facto à norma. Espero que vocês tenham... Espero poder ter sido o máximo explícita possível sobre a diferença entre tipo e tipicidade. Agora sim podemos olhar propriamente para os elementos objetivos. Primeiro, quando o professor te der um caso prático, você deve tentar localizar os elementos objetivos. Se o professor dizer B tirou uma faca, espetou e o fulano morreu. Esse caso prático. Primeiro é, quem praticou o crime? Quem é o agente do crime? O agente do crime é B, está localizado. Qual foi a conduta desse agente do crime? A conduta foi tirar uma faca e picar a faca no outro. Temos aí um facto. E eu lhe pergunto, pegar uma faca e picar no outro é um facto penalmente relevante? É protegido pelo direito penal ou não? Presumo que você diga que é um facto protegido pelo direito penal ou um facto previsto no direito penal. Então você aqui já deu meio caminho andado. E vamos aí a um resultado. Sim, o fulano pegou a faca, espetou e o mingo morreu. Ok, existe um cruzamento entre o comportamento de pegar a faca, espetar a faca e o mingo morreu. Existe. Então, a partir daqui, o nexo de causalidade está aí. E qual é o tipo indiciador? Nessa circunstância, e um pouco você já sabe do direito penal, qual é a norma que você vai ir para indiciar esse crime? Vou mais ajudar um pouquinho. Vamos para o tipo indiciador do crime de homicídio. Vamos ver, o que é o crime de homicídio?
A norma diz o quê? Quem matar outra pessoa é punido a XXX. Então a conduta, o facto típico do crime de homicídio é matar outra pessoa. Esse é um crime geral, não é um crime específico, porque o legislador não estabelece a forma como deve ser morta. Então qualquer pessoa que matar alguém se insere nessa norma. Chamou inicialmente um tipo indiciador. E eu estou a começar com as formas básicas, então vai mesmo para o crime de homicídio simples. E depois de chamarmos o tipo indiciador, não, eu presumo que ele adotou esse comportamento, então vai ser indiciado pela polícia pelo crime X. Nós devemos voltar mais uma vez a olhar para o caso prático, porque pode ter outros detalhes, que o professor dizer, ele matou com a faca, mas matou porque a outra pessoa veio com uma pistola, tentou lhe matar e ele, para se defender, acabou por matar. Ou, aqui vamos chamar outro tipo, que é o tipo justificador. No nosso Código Penal, na parte geral, na parte introdutória, na parte inicial, tem alguma circunstância que o legislador penal diz: quem adotar o comportamento naqueles termos, eu não vou estar aqui a dizer com detalhes, que é o caso de legítima defesa, estado de necessidade, quando o indivíduo consente, embora adota um tipo, que é um facto descrito, por exemplo, no caso de homicídio, a lei diz que quem matar alguém é homicídio, mas pelo facto da pessoa praticar aquela conduta nos termos justificado ou nos termos em que se exclui a ilicitude. O que é ilicitude? Ilicitude é adotar um comportamento contrário à lei. Se você mata alguém quando a lei diz não matar outra pessoa ou prevê uma consequência para quem matar, você adota um comportamento ilícito. Mas nos casos justificativos ou nos casos de exclusão de ilicitude, são aqueles que, embora o agente ou indivíduo adote um comportamento descrito na lei como crime, a sua conduta se justifica. E podíamos falar aqui em legítima defesa. Tem um vídeo sobre a legítima defesa aqui no canal, sobre como é que funciona, todos os detalhes, vocês podem ir para lá. Então já sabem, chamam um tipo indiciador e olham se tem algum tipo justificador ou de exclusão de ilicitude. E mais, ao olharem para a circunstância de exclusão de ilicitude, não olhem apenas para a parte introdutória do direito penal. Existem outras áreas que prevêem situações de exclusão de ilicitude, que é como, por exemplo, ação direta. Tem um direito a ser violado em direito civil, você vai à ação direta, age para se defender. Até aquilo, se for naqueles termos, também você deve olhar. E como eu vos disse, não vamos falar agora aqui sobre a imputação objetiva ainda. Vamos pular um pouquinho para os elementos subjetivos do tipo. E agora, falando sobre os elementos subjetivos, quando se fala em crime nos elementos subjetivos, se refere à parte psíquica, à parte intelectual ou à parte cognitiva do indivíduo, algo íntimo, o que é que ele pensou para cometer a infração. E como regra geral, os crimes, pelo menos na ordem jurídica angolana, portuguesa e a brasileira, que segue o sistema romano-germânico, como regra geral, os crimes são dolosos. E o que é o dolo? O dolo é quando alguém conhece determinada realidade, representa na mente dele uma certa realidade e adota, dominado pela sua vontade, aquele comportamento. Eu lá, uma pessoa está com raiva de alguém, pensa, eu estou com raiva, quero matar essa pessoa. Pensou, parte intelectual, depois diz, já tá bom, compra uma pistola, faz, chega, pum, tira, eu vou já bater na madeira para Deus, deixa esse exemplo, dá um tiro para alguém. Então o dolo é conhecer determinada coisa, conhece a pessoa, tem raiva da pessoa e adota um comportamento para concretizar. Então o dolo será então a consciência e ter consciência, representar alguma coisa, ter consciência da coisa e adotar ou realizar o comportamento para pôr embora tudo em pratos limpos. E o dolo pode ser tanto dolo direto, dolo necessário ou dolo eventual. O dolo direto é aquele em que a pessoa tem intenção de fazer alguma coisa e adota todos os comportamentos para fazer aquela coisa. Eu não vou falar dos outros, senão o vídeo vai ficar muito longo e a ideia é vos simplificar a vida. Mas se quiserem só escreverem aí, eu lá ia falar sobre essa parte dos elementos subjetivos e eu terei muito prazer
em falar. Como eu disse, em geral, os crimes são dolosos. E os crimes dolosos podem tanto ser por ação, né? Ou os crimes, de um modo geral, podem ser por ação ou por omissão. A ação é quando a pessoa adota um comportamento positivo para fazer encorajar o crime. Quer matar, faz tudo para matar. E tem os crimes por omissão, que são as circunstâncias em que a pessoa legalmente estava obrigada, legalmente ou por intermédio de um contrato, estava obrigada a adotar um comportamento, a adotar um tipo de cuidado, e essa pessoa se desleixa. Não vou fazer. Vai, acontece lá o que acontecer. Então, mesmo que a pessoa não faça nada, ela pode ser responsabilizada pelo crime negligente. A negligência, como regra geral, quando um crime é negligente, a própria lei diz, admite-se a responsabilização ou a punibilidade por negligência. A diferença principalmente do dolo e da negligência, que na negligência pressupõe sempre a violação de um dever de cuidado. A pessoa tinha o dever de fazer alguma coisa, ela simplesmente abstém-se de adotar o comportamento que lhe era obrigado. E voltando para o caso prático, suponhamos que a pessoa não agiu em legítima defesa, mas ele queria se vingar. Olha, vou me vingar da fulana, comprou uma pistola, foi e matou. Você ao analisar as circunstâncias objetivas, vem se o dolo da pessoa era de matar, você já sabe, aqui não há justificativa, não se aplica a causa de justificação, outra qualquer causa aí que você deve ir na parte geral ver se inclui ou não. Mas nesse caso em particular eu vou dizer, não há aqui nenhuma causa que a lei diz, tá bom, tá com raiva, quer se vingar, chega e mata. Nosso Código Penal não fala nada sobre nada em relação a isso, então não se aplica. Cometeu, estava com raiva, matou, crime de homicídio. Você vai chamar mais uma vez o tipo indiciador do crime de homicídio, vai ver todas as circunstâncias, ação, conduta, agente, nexo de causalidade e depois vai referir. E aqui, nesse caso em particular, chamamos como o tipo subjetivo o dolo, que consiste em conhecer e querer determinado facto. Ou seja, o indivíduo que tinha consciência de que odiava fulano, comprou uma pistola e matou. Então, ele fez uma representação e adotou o facto para matar a pessoa. Se era mesmo quis matar e matou, já sabe, não pensa muito, o tipo de dolo é dolo direto ou intenção. Agora suponhamos que o agente tinha que fazer algo para evitar alguma coisa e simplesmente não fez. E o tipo de crime que ele cometeu era, vamos supor, no caso dos pais, os pais têm dever de cuidado para com os filhos. Suponhamos que o pai vai para a praia com o filho está a se afogar, o pai sabe nadar, mas não entra para salvar o filho, simplesmente fica aí, não fez nada. O pai, como tinha dever de cuidado, violou esse dever, pode ser responsabilizado pelo crime negligente. Tinha um dever de cuidado, mas não cumpriu. Mas pode dar-se o caso de que o pai não sabia nadar. Simplesmente não entrou no mar porque não sabia nadar e corria também igualmente o risco de morrer. Aqui vamos já chamar outro elemento que se insere também na parte, vamos dizer assim, na parte subjetiva, que é a culpa. A culpa consiste num juízo de censura dirigido àquele que praticou o crime ou agente do crime, em que se censura o comportamento. Por que o fulano optou em adotar esse comportamento quando podia e devia agir em conformidade com a lei? E sabem por que eu disse podia e devia? Porque é necessário que seja possível agir daquela forma. No caso do pai que sabia nadar e não nadou, ele podia e devia porque a lei lhe obrigava e ele absteve-se. O grau de culpa, sem precisar pensar muito, é saber se o pai é muito mais do que culpado. Mas no caso do pai, não sabia nadar e o filho estava a se afogar, o juiz diz, tá bom, o pai tem legalmente o dever de cuidado, mas ele não tinha a possibilidade de salvar o filho. Ou seja, o pai não tinha a culpa de não saber nadar para salvar o filho. E o que é que acontece depois? Diz-se em direito penal que
A culpa é o limite para a medida da pena. Para aplicar uma pena para alguém, olha sempre o grau dele de culpa. Ser muito mais do que culpado, pena máxima. Ou uma culpa mínima. Então, mas quando não há culpa, não há punibilidade. A pessoa não é sancionada ou responsabilizada criminalmente, porque se está, ou vai já olhar para a parte geral, né? Se a pessoa está ou não ao abrigo de uma causa de desculpa, que é aquela situação que se diz, pronto, ele podia ou ele não podia agir dessa forma e por isso não pode ser condenado. Que é o caso do pai que não sabia nadar. Não podia fazer nada. Mas isso, mais uma vez, vão para a parte geral. Na parte geral, vocês vão ver o princípio da legalidade, o espaço, quando é que um crime considera-se cometido em território angolano ou em território português ou no território brasileiro ou não, o que é o dolo, o que é a culpa. Ainda tem outros elementos nos crimes, na situação em que a pessoa, como eu vos disse, em geral só se considera as condutas voluntárias, dominadas ou dominável pela vontade, mas a pessoa podia estar aí a agir, a pensar, não, eu vou fazer isso, achar que a realidade é de uma forma, afinal o que ele está fazendo para de outra forma, está numa situação de erro, saber como é que o direito penal trata essas coisas. Mas claro, se vocês quiserem também que eu responda essas coisas, é só deixarem aí nos comentários, eu venho aqui bem disposto da minha vida e respondo todas as outras questões. E já me esquecendo do elemento punibilidade ou facto punível. Como eu vos disse, alguns autores defendem a punibilidade como um dos elementos da definição formal de crime e outros não, pelo seguinte motivo. Uns dizem que a punibilidade é uma consequência lógico-jurídica. Se alguém comete um crime, essa pessoa deve ser responsabilizada, a menos que se encontre numa situação de exclusão de ilicitude ou uma situação de desculpa. Mas se a pessoa comete, em termos normais, um crime de homicídio ou qualquer outro crime em que não existe exceção, essa pessoa é sancionada. Então a punibilidade já está aí, inserida. Cometeu, consequência, a punibilidade da sanção. E no âmbito dos crimes, a sanção para quem comete o crime é uma pena, pode ser tanto uma pena de prisão, em que a liberdade de circulação da pessoa é restringida, ou uma pena de multa, em que é condenado a pagar uma multa. E existem outras penas, que pode ser a situação em que... outras penas acessórias, né? No caso... Não, se vocês quiserem que eu fale também sobre outras penas que existem, também posso vir. E como o vídeo está a ficar muito longo, de uma forma resumida, é isso, né? Quando estiverem a olhar para um crime, saber o que a noção de crime, formalmente e materialmente, olhar para os elementos objetivos e os elementos subjetivos. Eu não falei sobre um elemento objetivo, que é a imputação objetiva, porque senão o vídeo ficaria muito longo e creio que já ficou. E se vocês quiserem que eu faça uma segunda parte a resolver um caso prático, a trazer a teoria da imputação objetiva, a teoria do risco, detalhadamente os elementos subjetivos, negligência, tudo vocês quiserem, é só deixarem nos comentários. Esse foi o nosso vídeo. Se gostaram do vídeo, deem um like. Podiam dar 1000 likes, mas só podem dar um e eu aceito de bom grado. Deixem aí nos comentários a vossa opinião, subscrevam o canal, ativem o sino. Quando forem ativar o sino, escolham a opção de todas as notificações. Assim, sempre que eu lançar um novo vídeo, vocês serão informados em primeira mão. E para terminar, vocês são muito bem-vindos sempre no canal Sociedade Pura. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.